Paz e bem, irmãos. Bom, comecemos a nossa formação, Animação Fraterna da UFS para a Jufra. A missão principal do animador fraterno é a de testemunho de vida evangélica manifestada em suas interações com a Jufra, né? Bom, vamos esmiuçar esse pequeno texto que está aí para vocês. Então, comecemos. Animação fraterna é sinônimo de acompanhamento, já que a tarefa principal é estar ao lado da juventude em sua trajetória de crescimento franciscano, que pressupõe também o humano e o cristão. Então, eu vou falar um pouco mais disso detalhadamente, né? Bom, e uma das partes importantes que a gente precisa entender é que a incorporação dos membros da JUP ao UFS. Beleza? Então vamos lá. Conceitos e objetivos. Conceitos. A UFS, a JUFRA e a ENAFRA caminham juntas em comunhão fraterna, né? Porque o caminho é simples. Da ENAFRA passa para a JUFRA, da JUFRA para a UFS. Então é um caminho que não tem outro. Esse é o caminho da família franciscana. Porém, né, nós sabemos que da INAFRA vai para a JUFRA, da JUFRA para a Ordem Franciscana Secular e o adolescente, né, ou a criança, ela também pode se encantar para ser um frade, né, capuchinho, um frade da UFM, os frades menores, uma Clarissa, fazer parte da TOR. Então aí também entra, né, o papel, né, vocacional, que o animador fraterno também precisa prestar atenção para estar ajudando, ok? Bom, o que é o conceito da JUFRA? A JUFRA ela é composta pela Juventude Franciscana, deve ser acompanhada pela UFS, que oferece suporte para o seu crescimento, respeitando a autonomia e singularidade. O que quer dizer isso? A JUFRA ele tem todo o material de formação, diretrizes, constituições, né? Então, eles têm que ser respeitado todo esse material que a Juventude Franciscana tem. Porque, na teoria, a Juventude Franciscana ela é independente. Né? Ela não precisa de alguém para conduzir ela. Ela já tem esse material. Esse material o auxilia no seu caminhar da Juventude Franciscana. Né? INAFRA. Bom, a INAFRA é uma parte que nós estamos trabalhando com mais ênfases. Por quê? Antigamente tinha-se os mini, micro, macro, né? Mini Jufra, né? Macro Jufra e assim sucessivamente de acordo com a idade deles. Agora não, agora é a INAFRA. A INAFRA ele vai de bebezinho até a idade que ele vai para a Jufra, né? 13 anos. Dos 13 aos 30, ele pode ficar na Jufra e depois ele vai para o UFS, né? Então a INAFRA ela é formada por crianças, né, ou adolescentes, necessita do apoio dos jovens e de adultos franciscanos. Bom, o que quer dizer isso? Se na sua paróquia você tem uma Jufra estruturada, né, que não está em processo de início, né, alguém da Jufra é denominado a estar trabalhando com as crianças da INAFRA, beleza? Porém, se na sua paróquia ou na sua comunidade você também está iniciando uma Jufra, então a Ordem Franciscana Secular tem que denominar alguém, né, para estar acompanhando a INAFRA. Tá? O animador fraterno, ele pode ter, vamos supor,
mais 2 irmãos trabalhando com ele, né? Ele pode fazer o convite na ordem franciscana secular e trazer mais 2 irmãos para estar trabalhando com ele. E aí, por que mais 2 irmãos? Porque muitas vezes nós não conseguimos suprir todas as situações da juventude franciscana. Às vezes nós não conseguimos estar nas reuniões dos conselhos, às vezes a gente não consegue estar nos encontros fraternos deles. Então, você tendo irmãos para te auxiliar, né? Esses irmãos vai estar participando e te auxiliando como animador fraterno. Principalmente na Inafra, porque às vezes não é todo irmão que tem, né, o dom de estar trabalhando com crianças pequenas. Então, às vezes, a gente conhece algum irmão na fraternidade que tem esse dom. Então, a gente traz ele para, né, o grupo da animação fraterna para estar trabalhando com isso aí. Tá certo? Bom, continuando os conceitos e objetivos. O serviço do animador fraterno, ou da animação fraterna, não atua de forma hierárquica, mas como comunhão fraterna, servindo a Jufra e a Inafra na caminhada franciscana secular. O que quer dizer isso? Nós não somos donos da Jufra, só porque somos da ordem franciscana secular. Se possível, irmãos, conselheiros, que a cada triênio troque-se seu irmão, para que todos os irmãos da fraternidade possam passar por esse serviço, animação fraterna. Porque a responsabilidade da Jufra e da Inafra é da fraternidade, não é só de um irmão. E às vezes esse irmão ele permanece 1 triênio, 2 triênios, 3 triênios, 800 triênios. E o irmão, em vez de auxiliar essa juventude a crescer, ele acaba matando a juventude franciscana. Né? Então, temos que tomar muito cuidado. Né? E o irmão que tem mais afinidade, auxilia esse outro irmão que entrou como animador fraterno. Qual é o problema? Né? Objetivos da animação fraterna. Vamos lá. Qual que é o objetivo? Testemunhar a espiritualidade franciscana secular, né? Acompanhar o processo de formação dos jovens e crianças. Bom, esse acompanhar, ele tem 2 situações. A primeira, se a Jufra está sendo montada, o animador fraterno, ele tem a responsabilidade de dar formação para esses jovens. E a responsabilidade de chamar outros irmãos para estar dando formação para essas crianças. Dentro do livro dos iniciantes que eles têm, ou livro de formações que eles têm, diretriz e constituição, não sair de dentro disso aí. Precisa ser trabalhado o que temos no livro deles, de formação de iniciantes, de formações de irmãos perpétuos e assim sucessivamente. Não podemos sair fora disso aí. Tanto é que a Jufra também tem formações separadas e formações nos encontros. Tá certo? Entendemos que às vezes faz tudo junto para você não perder a criança, né? Mas a juventude franciscana ela tem isso aí também, igual a FS. Ela tem o momento das formações individuais e depois o momento da formação do encontro fraterno. Então ela tem isso aí, igual na UFS acontece, tá certo? Incentivar uma vida cristã sustentada pelo serviço pastoral e sacramental. O que é isso? Se a criança não tem catequese, né? Primeira comunhão, se ela não é batizada, se ela não tem o crisma, então nós devemos incentivá-los a estar entrando nas catequeses para estar fazendo o processo correto que acontece na vida da criança, né? Por isso o serviço pastoral, tá certo? E sacramental. Qual é a diferença entre animação fraterna e animador fraterno? Vamos lá, vamos ver as diferenças. Animação fraterna é um serviço da família franciscana. Tem
caráter de articulação e vivência fraterna. Motiva jovens, adolescentes e crianças a fidelidade ao carisma franciscano. Busca promover a maturação vocacional, uma profissão da UFS. Atua de forma comunitária como processo e missão. Então vamos lá. É um serviço da família franciscana. Ponto. Já falei, não é só de responsabilidade do animador fraterno, é da fraternidade. O animador fraterno está representando a fraternidade, então não é só dele. A vivência fraterna, a UFS, a JUFRA e a INAFRA têm que estar constantemente fazendo eventos juntos. Importantíssimo isso. Motivar jovens e adolescentes e crianças à fidelidade do carisma franciscano. Isso é muito importante. Nós não podemos sair das nossas estruturas franciscanas. Ah, porque para a gente trazer jovem, a gente precisa fazer assim, assada. Não. A nossa estrutura franciscana é uma. Podemos sim reestruturar a nossa forma de pensar, mas não podemos deixar as nossas diretrizes, as nossas constituições e a nossa forma de vida, tá? Não podemos. E buscar promover a maturação vocacional rumo à profissão da UFS. Já falei isso. Da INAFRA, né? Ele é preparado para ir para a JUFRA. Da JUFRA, ele é preparado para ir para a UFS. É esse o caminho. Porém, ele também pode fazer o processo vocacional para ser um frei, para ser uma irmã e assim sucessivamente, tá? Beleza? Animação fraterna. Agora, o papel do animador, que é o seu papel, você como irmão fraterno, né? É a pessoa que exerce esse serviço. Representa concretamente a animação fraterna, acompanhando e orientando os grupos. Testemunha a espiritualidade franciscana e incentiva a caminhada vocacional. Bom, representa. Isso é muito importante. Representar não é tomar para si, é levar a JUFRA para a UFS e a UFS para a JUFRA. É muito importante isso. Testemunhar a espiritualidade franciscana. Você, em primeira instância, quando a fraternidade está sendo, né, iniciada, você faz o papel do formador, né? Em segunda instância, você vai estar lá para orientar se eles estão fazendo a coisa certa ou é errada. Mas existe o momento e a hora, né? É o momento das reuniões do secretariado. Aí é o momento do animador fraterno entrar, atrapalhar, falar, dizer que tá certo, que tá errado, né? Certo? Bom, serviço de responsabilidade de toda a fraternidade. Isso é muito importante. A animação fraterna é responsabilidade da fraternidade. Não é só do animador fraterno. O Conselho da UFS organiza reuniões conjuntas em espírito de comunhão e nomeia pessoas idôneas como animador fraterno ou, né? Então vamos lá. O animador fraterno é o cara que vai representar a fraternidade, mas não necessariamente, né? É o que eu falei, precisa ser só o animador fraterno, né? Bom, animador fraterno, vamos lá. É um franciscano secular professo, indicado pela JUFRA ou INAFRA e eleito em capítulo. Pera lá, indicado? Sim, a Juventude Franciscana ou a INAFRA vai indicar 3 nomes. 3 nomes. Esses 3 nomes vão para capítulo.
Quando que eles vão indicar esses nomes? Na época do capítulo da UFS, capítulo eletivo, não avaliativo. Então, capítulo eletivo, eles indicam 3 nomes. Dentro desses 3 nomes, é eleito um irmão, ok? Sua missão principal é testemunhar a vida evangélica nas interações com jovens e adolescentes, conviver com ele, estar no meio dele, né? E trazer ele para o meio da UFS. Deve ser dinâmico, jovem de espírito, aberto ao diálogo, capaz de ouvir e aprender. Ok? Muito importante isso. Dimensões do serviço. Existe o efetivo e o afetivo. Efetivo, participação ativa em reuniões e eventos da JUFRA. Fundamental. A JUFRA participa do conselho da UFS e a UFS participa do conselho do secretariado da JUFRA. Importantíssimo isso. Afetivo. Criação de vínculos e amizades que fortalece a caminhada fraterna. Caminhar junto. A UFS e JUFRA sempre caminhando junto. Senão não vai acontecer a afetividade entre os irmãos. Com a finalidade de estar próximo do jovem, despertando neles o desejo de abraçar e servir a vocação franciscana secular, culminando a profissão da UFS. Eu acho que entendido, não tem nem o que explicar aí. Bom, o animador fraterno é ponte viva entre gerações franciscanas, unindo compromisso efetivo com presenças, afetividade, com vínculos para cultivar vocações para o UFS. Também não tem o que explicar. Isso aí já está bem explicado. Principais atribuições. Requisitos básicos. Estar ativo na fraternidade local. Então, o irmão tem que estar ali, né, na fraternidade, participando, se formando nas formações perpétuas, né? Testemunhar sua vocação franciscana secular, ser dinâmico, disponível e aberto ao diálogo, ter identificação e disponibilidade para atuar junto à juventude. Bom, isso aí o irmão precisa ter vocação, né? Para estar junto com os jovens, tá? Missão profissional principal. Apoiar, orientar e incentivar jovens franciscanos a descobrirem sua vocação. Importantíssimo isso, né? Importantíssimo isso. Ajudar a definir caminhos adequados para ativarem suas paróquias, né? Jufrista pode ser catequista, jufista pode fazer parte da liturgia, né? Ele pode fazer parte dos coroinhas, né? Dos acólitos. Qual é o problema, né? Apontar aos jovens os sinais da presença de Cristo no mundo e ser instrumento de comunhão entre a UFS, JUFRA e INAFRA, né? Isso aí. Participar e acompanhar o cotidiano da JUFRA e da INAFRA, criando diálogo e proximidade, né? Já foi falado, isso é importante. Colaborar com o Secretariado Fraterno da JUFRA, equipes de articulação e acompanhamento da INAFRA e Conselho da UFS em todos os níveis. Garantir formação franciscana adequada, centrada em Cristo, respeitando métodos próprios da JUFRA e INAFRA. Lá no site da Juventude Franciscana do Brasil tem tudo isso. Tem formação de iniciantes, formação de FFB, diretrizes, constituições. É só baixar, tá certo? Só baixar. Aprofundar a espiritualidade das equipes de articulação e acompanhamento. Importantíssimo isso. Incentivar a criação de novas fraternidades de JUFRA e INAFRA, especialmente onde ainda não existe. Ser responsável pela formação dos jufristas durante a etapa de formação franciscana secular, conforme as diretrizes da JUFRA do Brasil. O que quer dizer isso? É que quando a JUFRA ela já é estruturada,
eles têm um secretariado onde existe um formador, né? Mas quando ele está nessa etapa de formação franciscana secular EFF, significa que ele vai fazer o processo da JUFRA para o UFS. Então precisa ser um formador da Ordem Franciscana Secular, tá? Bom, caso não haja animador fraterno, né, na fraternidade, o ministro toma essa responsabilidade para si e ele faz o trabalho do animador fraterno. Bom, conduzir a EFF com métodos e pedagógicos juvenis, utilizando o livro específico para, né, que foi preparado lá na Juventude Jufra do Brasil, lá no site, tá? Promover convivência e compromissos de toda a UFS com os formandos, né? Por quê? Porque ele vai estar fazendo o processo para passar para a UFS, né? Então tem essa necessidade. Ação. Responsabilidade da UFS. Promover meios para o serviço de animação fraterna, formação de materiais, apoio econômico para viagens, né? Se a JUFRA não tem uma estruturação de juventude franciscana, é uma JUFRA que está iniciando, então é da responsabilidade da UFS, tá? Garantir conhecimento dos documentos da UFS, JUFRA e INAFRA. Formação, tá? Assegurar a dupla pertença do jufrista formando e professo, priorizando sua participação na JUFRA, né? Então, enquanto ele está nesse processo de formação, ele tem o famoso pé na JUFRA, o pé na UFS, tá? Atribuições do animador fraterno. Acompanhar o processo formativo da JUFRA e INAFRA, especialmente a etapa de formação franciscana secular. Participar das reuniões das equipes de formação da JUFRA e da UFS, promovendo convivência e compromisso da fraternidade com os formandos. Promover e participar dos encontros celebrativos e formativos da JUFRA e INAFRA UFS. Assegurar formação integral e vivência junto à equipe de articulação e acompanhamento da INAFRA, contemplando suas 4 dimensões. Bom, acredito que eu já falei de tudo isso, né? Como nós temos o nosso livro de formação Vida em Fraternidade, eu tirei isso de lá. E eu meio que achei isso meio uma redundância, mas como tá lá, a gente precisa colocar, tá? Papel do animador fraterno. Representa o UFS diante da JUFRA e da INAFRA, não a si mesmo. Partilha sua experiência com um franciscano secular. Atua como elo fraterno entre a UFS, JUFRA e INAFRA, fortalecendo a comunhão da unidade vocacional. Tudo isso está no livro, né? A animação fraterna nacional. Na teoria, é a mesma coisa, mas o nacional ele tem que estar orientando nós, do regional, para que nós possamos orientar vocês do local, tá certo? Então, essa é a atuação do nacional, ok? Documentos essenciais, livro de etapa de formação, livro de formação básica, livro de formação franciscana da JUFRA, carta de Guaratinguetá, a JUFRA que queremos ser. Bom, entre todos esses elementos, o último, tá? O último, a carta de Guaratinguetá, eu particularmente penso o seguinte: nós temos que seguir o que Francisco de Assis deixou de herança para nós. Viver o Evangelho segundo o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que temos que fazer? O livro da etapa de formação, o livro de formação básica da JUFRA, o livro de formação franciscana da JUFRA. Essa carta de Guaratinguetá, infelizmente, no meu ponto de vista, a gente deve usá-la?
Devemos, mas nem tanto. Por quê? Nós precisamos trazer a herança da juventude franciscana de volta. E essa carta, ela dá um leque muito vasto de coisas que não foi trabalhado na Jufra e que eles trouxeram para não perder o jovem da juventude franciscana, tá? Mas eu peço a vocês que entrem e leiam, tá? Eu vou entrar, eu vou dar uma pausazinha e vou entrar lá no site para vocês olharem. Só um minutinho. Voltei. Aqui, eu vou colocar Jufra do Brasil. Ó, é o link. Bom, na Jufra do Brasil, nós temos aqui a página deles, né? Ó, Juventude Franciscana, BBB. Então, nós vamos lá, início, tá? Então, nós temos Jufra do Brasil, quem somos, Secretariado Fraterno Nacional, fraternidades regionais, calendários, né? Secretarias de formação e assim sucessivamente, ó, tá? Nós vamos em download. Lá em download nós temos alguns materiais importantes, ó, documentos, ó, Estatuto Nacional da Jufra do Brasil. Importante entrar e ver. Isso aí é importante. Depois, diretrizes de formação. Muito importante. Isso aí é importante. Esse aqui é de formação da infância. Esse aqui é de formação da Jufra do Brasil. Ó, diretrizes. Tá? Depois, material de formação. Livro de etapa da formação inicial. É só clicar no link que ele vai abrir para você e você pode baixar. Tá? Esse aqui que eu falei para vocês. Eu acho que com o intuito de querer não perder o jovem, né? Foi feita essa carta de Guaratinguetá. Eu entendo, mas nós precisamos entender que se a gente quer trazer a juventude de volta para nosso regional, a gente precisa seguir o quê? Né? Nós precisamos seguir os estatutos, o estatuto, diretrizes de formações da infância, diretriz de formação da Jufra. Depois, o livro da etapa de formação inicial, o livro de formação básica, o livro de formação franciscana da Jufra, que é para fazer o processo da Jufra UFS. Bom, temos roteiros importantes, né? Aqui nós temos o TBJ, o FFF, importantes esses roteiros. Cadernos Nacionais de Formação. Então, isso aqui que foram eventos que foram, né, mudados. Então, aqui, caderno de formação, importantíssimo, em 2026. O 2025 é importante também, mas o 2026, né, eu perderia. Dá uma olhada no 2025, 2026 também. Tá certo? Aqui, cartilha da Jornada Franciscana dos Direitos Humanos. Né? Eu, particularmente, penso, se você segue diretrizes, constituições, direitos humanos tá ali dentro, né? Tá? E assim sucessivamente, ok? Beleza? Então, nós temos esse caminho, tá? Bom, vamos concluir, então, nossa formação. O que é animação fraterna? A animação fraterna da UFS para a Jufra deve ser vivencial, documental e espiritual. Beleza? Acho que eu falei isso toda a formação. E o documental eu acabei de mostrar, tá? Unindo teoria, documentos diretrizes, com prática, dinâmica e testemunhos, e o objetivo é que os animadores fraternos se tornem presenças vivas de comunhão e serviços, fortalecendo a caminhada da juventude franciscana dentro da família franciscana. Né? Beleza? Paz e bem. Essa formação eu fiz dia 18 de fevereiro de 2026, tá? Estou fazendo ela. Porém, acredito que pode ser que você não veja agora, mas quando vê,
Isso é muito importante, tá certo? Obrigada, paz e bem, meus irmãos, e até o próximo encontro do nosso grupo da Animação Fraterna.